Já está aqui a Maricotinha e o Hélio Costa, né, Fernando? Olha, eu trouxe até um presente para os dois aqui, que é questão de higiene. Todo mundo tem que fazer isso em casa, hein? Álcool em gel. Já queria me beijar, você tem espaço para álcool gel? Vou aceitar. Lavar bem a mão, álcool gel, para evitar que o coronavírus se espalhe por aí. Você está com medo, Maricotinha, do coronavírus ou ainda não está preocupada? Meu filho, olha, eu tô preocupada. A gente tem que se precaver, né? Não pode sair pela aí também achando que nada é nada. Então, olha, eu tô dentro do ônibus, eu digo, abre vidraça. Abre vidraça. E tem gente que fala que a gente se cospe toda. Também não é legal. Vem aquela cuspiceira, não é? Eu já abro a sombrinha. Ó, aqui, ó. Tem orientação, né, dona Maricotinha e Hélio? Exatamente para as pessoas não ficarem se dando beijinho, se abraçar, apertar a mão, não precisa. É para cumprimentar de longe. Com certeza. Estão fazendo isso? Direitinho. Hélio. O Hélio ia me beijar, eu disse, não, querido, pelo amor de Deus. Evitar mesmo o contato, o toque físico. Elinho, saudade! Elinho. Hélio, o que você pensa sobre o coronavírus? Inclusive, daqui a pouco a gente vai falar da situação do presidente. Ele fez o teste, não existe confirmação de que o presidente Jair Bolsonaro esteja com o coronavírus, muito embora voltou dos Estados Unidos e na comitiva dele, um dos integrantes deu positivo para coronavírus. A gente está acompanhando o caso do presidente, ainda não existe a confirmação. Hélio. Pois é, eu fiquei surpreso em Brasília ontem, quando eu estava lá, quando me disseram isso. Pois só foram ambientes fechados, ambientes nobres, lá em Brasília. Agora o Weingarten, que é o assessor de comunicação social, aquele que andou com suspeita de distribuição de verba através da agência dele, acho que ele saiu para as compras, saiu para alguma coisa e pegou e viajou no mesmo avião. Está entendendo? Avião da Força Aérea Brasileira. O Bolsonaro já tinha dito, né, isso aí é uma ondinha, não vai dar nada. Ele e o Trump disseram, é uma ondinha, não vai dar nada, vai passar. Será se não é jogada, não? Já eu volto a conversar com o Hélio Costa, Maricotinha. Maricotinha, se você tivesse uma pergunta para fazer para a médica agora, que pergunta você faria? Ai, Jesus, eu quero saber se quantos tempos o vírus, quando ele joga para fora, quantos tempos ele fica vivo, borbulhando no ar. Quanto tempo o vírus fica pelo ar até que contamine outra pessoa? É o que a gente pergunta agora para a doutora Regina Valim, que está com a gente aqui, infectologista, a quem nós agradecemos já pela presença, veio explicar para a gente. Doutora Regina, estou aqui com o álcool em gel, é o recomendado neste momento? É o recomendado. Confere, e o vírus fica quanto tempo aí, hein, no ar até que seja contaminado? Quando é solto por um espirro, por exemplo, daquele que está contaminado, até quanto tempo ele tem vida para contaminar outra pessoa? Muito bom dia. Bom dia. Na verdade, assim, o vírus, ele precisa de uma superfície de contato, né? Ou ele vai diretamente contaminar a via aérea da outra pessoa, né? Ou então a pessoa que esteja próxima, ou então ele vai para uma superfície. Nessa superfície, ele pode ficar viável por até bastante horas, até 9 horas já foi relatado, né? Mas, de um modo geral, a média 2 horas. Né, mas podendo ficar até 9 horas em superfície, em meios adequados, é até claro. 2 horas. Doutora Regina, Cibele, vamos mostrar alguns números envolvendo o coronavírus, até para você de casa ter noção do que a gente está falando, o que significa o coronavírus. A gente fez um verdadeiro raio-x aqui no SBT Meio Dia com todas as informações. Cibele, vou começar aqui, pode encher a tela para o pessoal de casa ter noção do que a gente está falando. Letalidade da doença, ou seja, taxa de mortes, 3,4%. Agora um dado importante, olha só, pessoas com até 50 anos, a taxa é muito pequena de registro de mortes, 0,1%, ou seja, até 50%, até 50 anos, o coronavírus matou só 0,1%. Aí, aqui do lado é que mora a complicação e a preocupação. Acima de 80 anos, 14% é a taxa de letalidade. Doutora Regina. É bom esclarecer, né, doutora Regina, Sim. porque as pessoas estão bastante assustadas com essa confirmação de casos, mas é bom deixar claro que na maioria deles as pessoas se recuperam também, né? O que a gente precisa entender é que ele vai causar sintomas respiratórios como um resfriado na grande maioria das vezes.
tá? Então, só aquelas pessoas que têm alguma comorbidade, ou seja, alguma patologia crônica, né, que vai deixar o seu sistema imunológico mais vulnerável, ou pessoas que têm problema de imunidade e idosos, que na verdade constituem o grupo de risco maior para fazer casos mais graves da doença. Mas a grande maioria vai fazer quadros assintomáticos ou com muita pouca sintomatologia, como se fosse um resfriado qualquer. A doutora Regina Valim, infectologista, está com a gente aqui comentando esses dados importantes. Então, a gente mostra para você que a letalidade da doença, neste momento, no modo geral, é de 3,4%. Tem doença que mata mais, né, doutora Regina? E está por aqui há muito tempo, né? Com certeza, com certeza. A gente tem doença que mata em até 86% ou 100% até, né? Então, realmente, ele é muito próximo da letalidade do que a gente viu na epidemia do influenza pelo H1N1. Tá? Então, não é para ser mais assustador do que o influenza já foi. Né? Então, isso que as pessoas têm que ter a noção. Tá? Ele é um vírus novo, sim, mas se a gente for contar a história do coronavírus, o coronavírus ele já circula causando surtos, pequenas epidemias desde a década de 60. Então, provavelmente agora, como a gente tem uma globalização, então ele realmente, como ele tem uma capacidade de infectividade muito alta, então por isso que ele está tomando essa proporção que a gente está vendo. E é bom reforçar que as recomendações elas seguem as mesmas, mesmo depois da confirmação dos casos, as recomendações de higiene. Muitas pessoas correram para comprar álcool em gel, que é importante não só para o coronavírus, né, mas para prevenir gripe e outras doenças, também como máscaras. E aí o que aconteceu? O preço das máscaras foi lá para cima. A gente vai incluir o Laércio Botega nessa conversa para trazer essa informação para a gente, consumidor sendo prejudicado até diante de uma pandemia. Deixa eu ver se o Laércio está aqui. Laércio está no ponto? Traz para a gente a informação, Laércio. Pois é, Cibele, depois que os 2 casos de coronavírus foram confirmados aqui em Santa Catarina, a procura por álcool em gel, por exemplo, aumentou. Só que alguns estabelecimentos, para ter uma ideia, elevaram e muito o preço do álcool em gel. Tem estabelecimento cobrando, por exemplo, a R$50, o que é ilegal. E para falar sobre isso, eu estou aqui com a diretora Elizabeth Luiza Fernandes, diretora do Procon de Florianópolis. Bom, Elizabeth, bom dia. É ilegal aumentar o preço, principalmente nesse momento. Com certeza é uma prática abusiva elevar sem justa causa um produto nesse momento que nós passamos a pandemia mundial do coronavírus. O que o Procon vem fazendo? Olha, nós já estamos monitorando esses preços desde o dia 10 de fevereiro, dentro dessa área, desde as máscaras, as luvas, o álcool gel. Já fizemos denúncia do aumento das máscaras de quase 600% no própria Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, junto ao Ministério da Justiça, ontem, para que fossem tomadas as devidas providências e também desse aumento arbitrário do lucro das empresas também. Estamos fazendo um levantamento também do próprio álcool gel. Nós estamos aguardando alguns resultados que nós notificamos, estamos aguardando, mas confere a informação que tu acabaste de dar, de que de 5, 6, 8 reais chegou a 50 reais. O que não se justifica esse aumento nesse momento. Quem vai comprar e nota que existe um valor absurdo do álcool em gel, o que faz? Entra imediatamente em contato com o Procon? Nós estamos pedindo a colaboração nesse momento do consumidor, porque está sendo prejudicado, assim, que a população entrou num pânico por causa do coronavírus e está sendo prejudicado todo o sistema de saúde e todos os consumidores que têm outras doenças, que também precisam das máscaras para uso contínuo, né? E do profissional da saúde, das pessoas que também usam esse álcool continuamente. Então, a gente está pedindo que o consumidor contribua conosco, que faça a denúncia, o preço que estava sendo praticado, o preço que está sendo praticado hoje, para que a gente possa ir a esse estabelecimento, que nós, através de uma medida cautelar, podemos chegar a esse estabelecimento, podemos até fechar o estabelecimento, podemos cassar a licença dele, como também podemos autuar ele acumulativamente. Por falar nisso, alguns estabelecimentos já foram denunciados, né? Sim, alguns já foram referente às máscaras, vários já foram denunciados, porque nós fizemos
um estudo completo da cadeia produtiva. Nós pegamos o preço da indústria, o da distribuidora e do comércio varejista. É um trabalho totalmente diferenciado, né? Nós queremos fechar a cadeia produtiva para ver quem está ganhando, aonde, quanto, como que estão se lucrando, né? Então, esse trabalho a gente já fez, que é o que nós levamos ao Ministério da Justiça. E uma informação muito importante que nós acabamos de receber é que existe a possibilidade do prefeito aqui em Florianópolis assinar um decreto para fechar os estabelecimentos comerciais que estão praticando esses preços abusivos. É isso mesmo, diretora? O prefeito tem amplos poderes, ele poderá a qualquer momento baixar um decreto, evidentemente cassando os alvarás desses estabelecimentos que estejam praticando esses preços injustificadamente elevados no momento que nós passamos essa pandemia mundial do coronavírus. Ele tem toda a competência para isso e a gente até está aguardando um posicionamento do prefeito nesse sentido. Ok, muito obrigado pela participação aqui no SBT Meio-Dia. Tá, então, se você ver que algum estabelecimento comercial está praticando o preço abusivo do álcool ou qualquer outro tipo de produto que é referente à área da saúde, você pode denunciar no PROCON. Voltamos ao estúdio. Tá certo, Laércio, aproveitando a presença da doutora Regina Valim, para esclarecer, né, essa compra, essa busca por máscaras. Precisa usar máscaras, doutora? Não, na verdade nós temos 3 indicações de uso de máscara. Primeiro, quem usa máscara é o profissional de saúde, tá? Então, no atendimento, o profissional de saúde, ele usa máscara, tá? A população vai usar máscara em que situação? Se ela tiver sintomática, precisar procurar um posto de atendimento, uma emergência, uma urgência, e para ficar naquela sala de espera para ser atendido. O que é sintomática? A pessoa que tem os sintomas respiratórios de resfriado ou de gripe, né? Tosse, dor de garganta, febre, espirros, coriza, né? Então, são essas pessoas que têm sintomas de resfriado ou de gripe. Fora da sim, vocabulário sim, médico? Sim. Que é para o cidadão saber. Sim, para as pessoas já, na verdade, terem a noção direito quais são os sintomas. Foi ótima realmente a intervenção. Então, essa pessoa, se ela tem esse tipo de sintoma e ela precisa procurar um atendimento, porque, mais uma vez, resfriado comum não precisa ir para posto, não precisa ir para emergência. Ela pode ficar em casa, fazendo sintomático, né? Então, se a pessoa tem falta de ar, febre muito alta, né? Muita tosse, com muita expectoração, dor torácica quando expectora, isso são sinais de maior gravidade. Então, essa pessoa deve procurar um atendimento médico, né? Então, lá, enquanto ela espera para ser atendida, ela tem que usar máscara. Então, é uma situação, legal como a gente está vendo aqui, os sintomas, febre, tosse, falta de ar, dor muscular e dor de cabeça, confusão mental, irritação na garganta, desconforto no peito. Então, quais são os sinais de gravidade que a gente vai ver aqui, né? Se a febre estiver muito alta, falta de ar, né, o desconforto no peito, principalmente dor quando a pessoa ela respira ou quando ela tosse, confusão mental que a gente pode ver principalmente em idosos, né? E essas pessoas elas devem procurar atendimento realmente. As demais aguardam, ou seja, as demais só de gripe, está espirrando, está com tosse, aguarda, não precisa sair correndo. Não precisa sair correndo, tá? Porque são muitas dúvidas, né, Fernanda? Inclusive a gente tem a participação dos nossos telespectadores que já estão mandando pergunta para a doutora. Olha aí, Maricotinha. Conversa com a gente, Maricotinha. Olha aí, Evelyn. Sobre as gripes, no caso, se tem algum parente com gripe, o certo seria levá-lo ao pronto atendimento para tomar algum tipo de vacina ou tratá-lo em casa normalmente com medicamento da farmácia, doutora Evelyn? Como a gente comentou, né? Esses sintomas mais leves, sem ser sintoma de gravidade, a pessoa pode ficar em casa. Ela toma um analgésico, né? Toma um antitérmico. Não leva o coronavírus para dentro do hospital? Não, por favor, não é para ficar circulando, né? Então, ela pode ser tratada em casa. Lembrando que a gente não tem só o coronavírus, a gente tem vários vírus respiratórios que circulam e que causam também quadros gripais, quadros de resfriado. Então, não é para sair desesperado, né? Porque a gente, como vocês falaram já no início, a gente ainda não está comprovada a circulação viral aqui, tá? A gente tem 2 casos comprovados e que vieram de fora. Hélio, a Maria Gebel. Maria Gebel, bom dia. Meu nome é Maria Helena Gebel,
de Rio do Sul, Alto Vale. Crianças que têm bronquite têm maior risco? Até agora, as crianças, elas não mostraram nenhum sinal de gravidade como os idosos, né? Em todo esse histórico da pandemia do coronavírus, né? Então, o que a gente vê é que geralmente as crianças fazem quadros muito leves ou até assintomáticos, mas eles são os grandes propagadores do vírus para a comunidade, tá? Então, criança com sintoma de resfriado, ela deve permanecer em casa sendo cuidada pelos pais. Uma outra atenção, vovô e vovó não devem cuidar dessa criança, porque eles compõem o grupo de maior risco para o coronavírus. Então, quem deve cuidar é gente mais jovem dessa criança. E olha outro dado importante aqui, doutora, viu, Maricotinha? 80% dos pacientes têm a forma leve da doença. Mas quanto mais velho, no caso, mais idade, mais agrava, né, doutora? 80% dos pacientes que procuraram e que tiveram a doença confirmada estão com coronavírus leve. É da fraquinha. Olha aí, ó, fraquinho. E 20% apenas é que estão com a gravidade da doença, doutora. Como foi colocado, realmente o grupo de maior risco são pessoas idosas, né? Então, são elas que têm que ficar um pouco mais resguardadas, realmente. As pessoas idosas, claro, as mais pobres são mal nutridas, têm um organismo mais propenso a isso, certo? Mas não é porque tem 80 anos. Tem várias fases. 80 anos para empresariado é novo, não é velho. 80 anos para funcionário público, já está super velho, certo? É verdade. Você vai conversar numa indústria de comércio, então, basicamente 70, é a pessoa mais velha, mais debilitada, 80, né? Eles estão em plena atividade. Agora, aquele que já se aposentou, ele diminui as atividades dele, onde entra nessa onda de risco, doutora? Na verdade, assim, essa colocação dos idosos também é muito por conta das comorbidades, né? Ou seja, das patologias que as pessoas têm associadas, né? Elas podem ter problema respiratório, já que é o DPOC, problema cardíaco, né? Já pode ter outras doenças, exatamente, o que acaba deixando essa pessoa... Fraquinha, né? Sim, acaba deixando essa pessoa mais vulnerável. Sim. Mas, de qualquer forma, a gente sabe que o sistema imunológico do idoso, ele também já envelheceu. A gente envelhece como um todo, né? Então, o nosso sistema imunológico também envelhece, com isso, acaba sendo mais vulnerável. Natural. O Gustavo tem mais uma pergunta para nós. Bom dia, gostaria de saber se quem já pegou o coronavírus e foi tratado cria anticorpos. O que a gente... Boa pergunta, realmente. Se pega de novo, né? Ou se fica imune. Realmente. O que a gente tem aprendido, tá? A pessoa, ela vai criar uma imunidade para esse coronavírus específico, talvez não para toda a família, para esse coronavírus específico. Agora, o que a gente tem que entender é se essa imunidade vai ser duradoura ou se ela vai ser perdida ao longo dos meses, dos anos. É tudo muito novo relacionado. Isso é tudo muito novo. Isso tipo a gente vai ter que ainda entender melhor. Nós estamos aqui com o SBT Meio-Dia, nesta cobertura, os nossos repórteres por todo o estado, trazendo as últimas informações do coronavírus em Santa Catarina. A doutora Regina Valim está com a gente, ela é médica infectologista, tirando as dúvidas de você de casa. Mande para cá a sua pergunta. A doutora continua com a gente aqui no SBT Meio-Dia e a gente segue com outras informações, Sibeli. Sim, Fernando, ainda sobre o coronavírus, a Universidade Federal de Santa Catarina anunciou a suspensão de solenidades, eventos e também 13 formaturas que estavam previstas já para agora, os próximos dias. Escolas estaduais também estão adotando novas medidas de prevenção, olha só. Nos banheiros do Instituto Estadual de Educação, todo o cuidado é pouco. Lavar mais as mãos, álcool em gel, álcool normal e tudo mais. Então, a prevenção em primeiro lugar, né? Todo cuidado ainda é pouco. É pouco, muito pouco. O colégio, que atende mais de 5.000 alunos, tem atuado fortemente em ações de prevenção ao coronavírus. Durante as aulas, os professores repassam informações sobre cuidados e demais orientações sobre o vírus. Eventos, solenidades e reuniões como a de pais estão suspensas por tempo indeterminado. A recomendação da Secretaria Estadual de Educação é para todas as escolas estaduais. Abastecer os banheiros com
sabonete líquido, com álcool gel, a limpeza frequente das portas, das maçanetas, o ambiente fechado. Todos os eventos estão cancelados, não há aglomeração num auditório que nós temos com 250 pessoas, então os eventos estão cancelados e estamos trabalhando muito na questão da prevenção. Já a administração da Universidade Federal de Santa Catarina anunciou novas medidas que devem ser tomadas a partir da próxima segunda-feira. Entre elas estão a suspensão de eventos, solenidades e também de formaturas que estavam previstas para acontecer nos próximos dias. Todos os eventos, shows, palestras, seminários, formaturas que ocorram em auditórios com concentração de muita gente estão suspensos. Além disso, as atividades do Núcleo de Estudos da Terceira Idade, porque ele reúne um dos grupos vulneráveis, que são os idosos com outras doenças associadas, também estão suspensas. A administração também diz que serviços como restaurante universitário e biblioteca central estão mantidos por enquanto, mas que serão reavaliados a partir da próxima semana. A reitoria recomenda que alunos, professores e servidores que apresentarem mal-estar e outros sinais de sintomas comunique à coordenadoria. Todo e qualquer servidor, docente ou estudante que retorne de uma viagem ou que tenha tido algum contato com pessoas sintomáticas, que deva aguardar um período de recolhimento de pelo menos 5 dias, se não apresentar sintomas, retorna. Apresentando sintomas, procura uma unidade de saúde para verificar qual é o tipo de situação e tem aí todos os procedimentos e protocolos da saúde. Medidas na educação. E a gente já percebe aqui, a partir dos nossos telespectadores, uma preocupação muito grande dos pais que têm filhos em creche, filhos em escola, porque não existe uma orientação, né, doutora, para que as crianças fiquem em casa só por ficar. Até o momento as aulas estão mantidas. Qual que é a orientação para os pais em relação aos cuidados com os filhos? O cuidado que os pais devem ter é justamente isso. Se a criança tiver algum sintoma de resfriado, né, deixar essa criança em casa realmente, né? Isso é uma medida que a gente vem, não é só por causa do corona, né? Já é uma recomendação com os outros vírus respiratórios, justamente para não passar para os coleguinhas. Então a gente já tem essa recomendação. Por enquanto não há justificativa para suspender a aula. Mais uma vez, a gente não está ainda com vírus circulando. O que a gente tem foram casos que foram importados, né? As pessoas que se contaminaram em outros lugares e vieram manifestar a doença, os sintomas aqui, né? Então, não tem por que se preocupar com isso nesse ponto de deixar a criança presa em casa, ela estando saudável. Porque, Fernando e as duas meninas, eu tinha muita gente me ligando, amigos meus mesmo me perguntando, pô, vão fechar a creche? Daí como é que eu vou trabalhar? Eu vou deixar a minha filha, meu filho com quem? Está entendendo? Principalmente pessoas que não têm função pública, não tem função então, pública. Então a orientação quando é que as aulas estão prestadora de serviço. E a preocupação dos pais é, né, se vai ter esse tipo de suspensão. Até o momento, não. Se a criança tiver sintoma de gripe, mantém em casa. Se não, mantém na escola, na creche, até o momento a orientação é essa. E só relembrando que temos 2 casos, então, confirmados em Florianópolis e casos importados. Ou seja, vieram de fora, não tem transmissão aqui ainda. Já a gente fala também do vocalista da banda NX0, que está em Florianópolis e confirmou na própria rede social que está com coronavírus. Neste momento, Di Ferreiro está isolado na Lagoa da Conceição. Agora, novas informações, você que está chegando agora aqui no SBT Meio-Dia. Hoje estamos nessa cobertura ao vivo com os nossos repórteres por todas as regiões de Santa Catarina e um raio-x do coronavírus. Do que a gente está falando? Vamos lá, para as fases da doença, a doutora Regina Valim que está com a gente. Primeira fase, casos importados, doutora Regina. Que é a nossa situação aqui, né? Nós temos então esses 2 casos importados. Eles se contaminaram fora e estão com manifestação da doença aqui com a gente. A segunda fase seria a transmissão local, quer dizer, brasileiro já transmitindo para brasileiro. Mas ainda identifica de quem veio. Sim, é o caso, por exemplo, de um familiar dessas pessoas que estão com a manifestação da doença, esse familiar começa a ter manifestação e começa a passar para outra pessoa. Consegue identificar quem está Sim, exatamente, a partir de um caso. E a terceira fase, doutora Regina?
que é a fase, na verdade, da transmissão comunitária que a gente chama, né? E quando já tem a circulação viral realmente na comunidade, né? Você não consegue mais identificar qual é aquele caso índice que transmitiu a doença. Chegamos na terceira fase? Não é o nosso caso aqui, né? Não é o nosso caso. Não é o nosso caso. O nosso a gente está na primeira fase ainda. Provavelmente chegaremos sim, tá? Chegaremos à circulação do vírus. Se a gente pegar o modelo da pandemia, do influenza, do H1N1, então o coronavírus vai provavelmente seguir o mesmo modelo. Então nós vamos ter provavelmente circulação. Mas na época do H1N1, eu fazia matéria com os amigos meus epidemiologistas, eles diziam, a gripe comum mata mais do que H1N1. Tá entendendo? Eles me diziam, eu sei que tu quer um caso de H1N1, nós temos intimidade. O problema é que se não prevenir também então, o corona acaba matando igual. A gripe comum mata mais, dependendo do organismo da pessoa, né, doutora? Não é verdade? Na verdade, a gente tem uma quantidade enorme de vírus respiratórios, né, que causam também doenças graves e também causam doenças pouco graves. Na verdade, assim, modelo de doença infecciosa segue esse parâmetro. A gente vai ter pessoas assintomáticas, pessoas com sintomas leves e pessoas com sintomas graves, né? Isso é modelo de toda doença infecciosa. Então, o coronavírus, a influenza, o próprio especificando o H1N1, eles seguem esses modelos. Então, a gente vai ter pessoas pouco graves e pessoas mais graves. O que a gente tem que entender é que o corona, ele tem realmente uma letalidade baixa, não é tão alta assim como já foi mostrado 3,4%. Exatamente, como já foi. E se a pessoa tem até 50 anos, era muito mais alto. No início Seguimos a gente aqui. acreditava que era 2, né, em torno de 2%, e agora a gente sabe que é em torno de 3, 4%. E o ebola matava muito mais. E claro que O ainda ebola assim mata merece muito mais. atenção, né? Como todas as doenças que Seguimos falando de provocam. coronavírus. Vamos para o nosso WhatsApp, interatividade, Cibele Fávero, as pessoas que estão tirando dúvida com a doutora Regina hoje aqui. Tem bastante participação, muitas mensagens nós estamos recebendo, muitas dúvidas. A Elis mandou, coronavírus é perigoso para gestante, doutora? Mesma coisa que aconteceu com a pergunta da criança. Até agora não tem nenhum índice mostrando maior gravidade em gestante, tá? Isso, mais uma vez, diferente do que a gente teve no influenza, tá? A Leila mandou também. Se houver um caso na família, todos têm que ficar em quarentena? Uma boa doutora? pergunta. Boa pergunta. Difícil responder isso realmente, né? A pessoa que tem sintomatologia, sim, ela tem que ficar em quarentena, é o indicado, né? Os familiares, a gente até pode recomendar, se for um familiar muito íntimo, que ele mantenha um isolamento, uma quarentena social de pelo menos 7 dias, até vamos então dizer. A pessoa não estava sozinha, né? Pois Ela se exatamente. Torna em isolamento quando descobre exatamente, que estava com exatamente. Tem mais. A Josi, qual medicação devemos tomar no caso de suspeita do coronavírus? Nenhuma. Como é um resfriado, é sintomático. É analgésico, antitérmico, se hidratar e não relaxar no cuidado da higiene. Higiene da tosse, descartar o papel que for usar para assoar o nariz, usar álcool gel, lavar sempre as mãos, né? Não compartilhar prato, talher, copo, nada disso. O detalhe da desidratação, certo? Adulto, as pessoas acham que adulto não se desidrata. Eu também pensava isso, certo? Outro dia, eu fiz um tratamento dentário e fiquei desidratado, até pelos medicamentos. Fiquei desidratado e não sabia. Adulto fica desidratado, tem que cuidar. A gente fica murcha. Principalmente quem é Nós chegado somos à igual uma cerveja que plantinha, tem que desidrata, regar. né, doutora? Sim, tem que cuidar com a hidratação. Toma bastante água. É bom, né, doutora, tomar água para limpar, né? É bom. Filho. Ali a doutora mostrou os sintomas, não tem? pensei que fosse Perturbação mental, pois o Tibério anda perturbado a vida toda. Será que ele tem a vida toda o corona? Eu não sabia. O Tibério é o... Meu marido? Sintoma isolado não vale, né, doutora? Não. Ah, tá, porque ele é perturbado mental, E doutora. nem sintoma crônico, assim. Tem que ser tudo aquilo ali, né? Tu não te jornaliza o Tibério? Não, Tibério, meu Deus. Eu sei que o Tibério... Ó, vou te dar, pega pra ti. Ô, Vera, vamos aproveitar que a gente está nessa conversa aqui com a Maricotinha para ver como é que ela faz para lavar bem as mãos. Doutora, é fundamental a higiene. Com certeza. Quer Fundamental. prevenir,
Primeiro a higiene, depois pensa na máscara. A pessoa não lava nem a mão, não cobre nem a boca para já quer saber de máscara. Pois é, quer saber de máscara, exatamente. Maricotinha, como é que faz então, para deixar tudo em dia? Tem a gente com máscara no pescoço no aeroporto. Eu digo, não pega no pescoço, não pega. Cansava de andar com a Não máscara, previne aqui, aí botava no pescoço. Verdade, verdade? Sim, Vi sim. vários. Aí já é bobiça, aí já é bobiça. Entrava no banheiro masculino, tiravam a máscara. Eu digo, pelo amor de Deus, né? Joga essa porcaria do lixo. Ou é para usar ou é para não usar. Vem lavar a mão. É a que é o vida melhor. inteira, né, doutora? Se lava a mão, né? Vaza os pés, ou vaza, né, ao banheiro, fazendo sua necessidade fisiológica. Tem que lavar a mão, né? Toda a vida. Com certeza. Não é só agora, não. É para lavar a mão toda a vida.